Boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez e o prazer ainda é maior porque hoje nós vamos conversar sobre essa figura tão bacana que é Emmanuel. Quem conhece Chico Xavier certamente já ouviu falar de Emmanuel, pois Emmanuel foi o seu mentor. Emmanuel é um nobre espírito responsável por um grande trabalho. Guia espiritual de Chico Xavier, sua palavra de luz alcança todos que batem à porta de seu coração em dádivas de paz, de esclarecimento e bom ânimo. Emmanuel nos traz 5 romances históricos que foram psicografados por Chico Xavier. E nele nós vamos ver as diversas encarnações de Emmanuel e vamos ver também as primeiras etapas do cristianismo primitivo. Há 2000 anos é o primeiro livro dessa série. Nesse livro, Emmanuel foi Públio Lentulus, um senador romano. Em 2 encarnações sucessivas, ele aparece como bisavô e aparece como bisneto. E ele se caracterizava por uma grande cultura e pelo seu espírito de liderança. O cônsul Públio Lentulus Sura, que era o avô, mostra a personalidade de um homem que se acreditava destinado a governar Roma, considerado poderoso e impiedoso, mas ele faleceu estrangulado por seus inimigos durante a Revolução de Catilina. Públio Lentulus Cornélio, que era o bisneto, tinha características do seu bisavô. Era austero e pretendia governar Roma. Inteiramente dedicado à sua atuação como senador, demonstrava apenas interesse pela política. Ele foi casado com Lívia, uma mulher que era considerada bonita e elegante e que se orgulhava das virtudes que possuía. A filha deles, Flávia, era portadora de lepra, uma doença bastante comum na época e que era considerada incurável, muito triste. Então, Emmanuel Públio Lentulus, vai a Cafarnaum, a pedido da sua filha, cuja saúde piorava, porque Cafarnaum tinha um clima melhor. E lá em Cafarnaum ele encontra Jesus. O reencontro traz uma grande emoção ao senador romano, que chora e nem consegue falar. Com a cura de Flávia, sua filha, a mãe, Lívia, se torna cristã. E após a morte da sua mulher, Lívia, Públio retorna para a política, mas ele se recusa a admitir que a cura de Flávia tem a ver com Jesus. No ano de 79, Públio Lentulus ele desencarna em Pompeia, vítima das cinzas do Vesúvio, cego, e nele já se sentia um grande arrependimento. 50 anos depois, dá o título ao próximo livro. E 50 anos depois, porque ele retorna como escravo Nestório, justamente como aqueles que ele tanto prejudicou antes de perceber a verdade nas palavras de Jesus. Nestório nasceu em Éfeso, tinha origem judaica, foi escravizado por romanos que o levaram para Roma. Lá, ele foi comprado por uma rica família e passou a ser professor dos filhos. Aos 45 anos, ele demonstrava um orgulho silencioso e inconformado. Ele foi afastado de seu filho, que também foi escravizado. Ele assistiu às pregações de João Evangelista e um dia ele reencontra seu filho após uma pregação nas catacumbas. Ele sempre mostrou sua fidelidade de cristão e ele foi preso por isso, por se manter fiel a Jesus
e foi condenado à morte. Ave Cristo é outro livro, e nesse Emmanuel retorna como quinto Varro, uma pessoa apaixonada e cultor dos ideais de liberdade. Em outra encarnação, ele retorna como Padre Manuel da Nóbrega, que foi um missionário do cristianismo e, ao mesmo tempo, o primeiro jurista que o Brasil conheceu, pois ele era formado na Universidade de Salamanca e Coimbra, bacharelado em Direito Canônico e Filosofia pela Universidade de Coimbra. Ele é o primeiro apóstolo do Brasil, considerado, e viveu aqui 21 anos de dedicação e enormes sacrifícios. Ele colaborou na fundação da cidade de Salvador, do Rio de Janeiro, e fundou a cidade de São Paulo, juntamente com José de Anchieta. Foi conselheiro dos governantes, protetor dos humildes, pai carinhoso dos curumins, enfermeiro dos abandonados, pregador, médico, servidor de todos. E essa informação de que ele foi o Padre Manuel da Nóbrega foi trazida por ele próprio em várias comunicações mediúnicas de Chico Xavier. Renúncia é outro livro da série, e nele ele mostra Emmanuel renascendo na Espanha em 1620 como Padre Damiano, sacerdote esclarecido e dedicado. E o Padre Damiano, ele luta corajosamente contra os cruéis mercadores de escravos, com a mesma coragem que Manuel da Nóbrega defendia os direitos e a liberdade dos indígenas. Ele tinha uma grande dedicação ao próximo. Era sereno, mas enérgico, destemido e corajoso. No início da atividade mediúnica de Chico Xavier, lá pelos anos de 1930, ainda sem se identificar, ele aparece a Chico e diz que gostaria de trabalhar com ele, mas com 3 condições. E que Chico pergunta quais são, e ele fala disciplina, disciplina e disciplina. Condições que Chico cumpriu até o seu desencarne. Emmanuel também faz parte da falange do Espírito da Verdade. No Evangelho segundo o Espiritismo, há uma mensagem de Emmanuel intitulada O Egoísmo. Está no capítulo 11, item 11. Ele deixou uma vasta obra, e Herculano Pires diz que Paulo e Estevão, por si só, já justificaria a missão mediúnica de Francisco Xavier, de tão importante que é esse livro. E Emmanuel nos deixa muitas lições. A primeira delas que nós queremos destacar é a fé. Ele nos mostra que a fé é inata, nasce conosco. E se nós acreditamos, nós nos transformamos. Não adianta nós acharmos que nós precisamos de algum fato para nos transformarmos. E ele nos mostra que Jesus apareceu até ele, curou a sua filha Flávia da lepra, mas não foi o suficiente para que ele se transformasse. E às vezes nós achamos que Jesus tem que nos dar um sinal, que a espiritualidade tem que nos dar um sinal. Quem tem fé, acredita. Quem não tem fé, espera e nada acontece. Outra lição que ele nos traz é da sua humildade. Ao contrário de outros espíritos, nós conhecemos Emmanuel através das suas palavras. Ele mesmo nos conta a sua história através de Chico. E ele conta para dizer o quanto ele falha e o quanto ele melhora. Então, quando nós falamos das reencarnações, elas só nos são conhecidas quando elas nos trazem elas têm um objetivo de mostrar alguma lição para nós. E nesse caso, ele vem mostrar humildemente a sua evolução de um homem orgulhoso, preso aos bens materiais, que se transforma num pregador, num apóstolo de Jesus. E a terceira lição
é o amor fraternal. É o amor que nos liga, é esse amor que nós encontramos as pessoas, aquele amor que nós não sabemos explicar por quê. E quando ele reencontra Chico nessa encarnação, ele fala que eles se conhecem nas luzes dos séculos, nas sombras da noite dos séculos, ou seja, eles se conhecem há milhões de anos. E essa afinidade de Emmanuel acompanhando Chico durante toda a sua vida como um pai, mostra o amor fraterno. E é esse o conceito de família espiritual que nós temos que aprender. E é isso que eu gostaria de ter falado, a importância de Emmanuel em nossas vidas e da literatura que ele nos deixa. Agora, se alguém tiver alguma dúvida, vamos conversar então sobre isso. Um abraço a todos.